E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E para o nosso primeiro vídeo, a gente vai estar resolvendo uma questão de trigonometria, que caiu no vestibular do ITA de 2015. Então vamos lá para a questão. Os valores de x que pertencem ao intervalo 0 e 2π, que satisfazem a equação 2 seno x menos cosseno x igual a 1, são... Aí tinha lá as alternativas, mas vamos desenvolver aqui nosso vídeo hoje. Bom, eu notei as principais ideias que a gente vai utilizar para a resolução desse problema, que vai ser a relação fundamental da trigonometria e a transformação do seno em arcosseno, do ângulo em arcosseno. Bom, essa é uma questão relativamente fácil, quer dizer, simples, mas que ela é interessante de fazer. Então, se você está começando a estudar agora, ela é uma questão que você precisa dominar. Então, vamos lá. Qual que é a principal ideia aqui agora de início? É a gente fazer uma relação entre seno e cosseno. Então, para a gente fazer essa relação, a gente precisa da relação fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, a gente precisa fazer aparecer o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado. Para isso, a gente precisa elevar os dois lados ao quadrado. Mas antes disso, a gente precisa passar esse cosseno para cá. Porque assim, tá, e se a gente não passar esse cosseno para o outro lado? Se a gente só começasse a elevar aqui os dois lados ao quadrado, ficaria uma relação entre seno e cosseno, um produto entre seno e cosseno, e a gente não quer que isso apareça. Sendo assim, vai ser mais útil a gente passar o cosseno para o outro lado, e depois disso elevar ao quadrado. Sendo assim, a gente vai ficar com 2 seno x é igual a 1 mais cosseno x. Certo? Bom, agora sim a gente vai levar os dois lados ao quadrado. Esse lado aqui vai ficar 4 seno ao quadrado de x mais quadrado primeiro, não, mentira, mais o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais duas vezes o produto entre os termos, mais duas vezes cosseno x. Ok, agora a gente pensa, tudo bem, agora tem um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, mas não chegou na relação fundamental. Certeza, com certeza não chegou na relação fundamental. No entanto, a gente pode manipular de tal forma que a gente deixe em função de só uma variável. E essa variável que a gente vai utilizar vai ser o cosseno, porque ele aparece duas vezes aqui. E a gente não seria útil transformar o cosseno em seno, porque eu tenho um cosseno aqui, sem tal ao quadrado, e seria difícil de manipular a equação em função de seno. Sendo assim, a gente vai utilizar o seno em função de cosseno. Para isso, a gente vai manipular a equação fundamental de forma que o seno ao quadrado de x se torne 1 menos cosseno ao quadrado de x. E a gente vai substituir desse lado aqui. Então, substituindo seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado, a gente vai ficar com 4 menos 4 cosseno ao quadrado, que aqui se mantém, né, a igualdade. 1 mais cosseno ao quadrado de x, mais 2 cosseno x. Agora a gente deixou a equação em função de cosseno. Sendo assim, a gente pode transformar numa equação em segundo grau e resolver a partir da variável cosseno x. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo para um lado só e vai ficar o seguinte. Vai ficar 5 cosseno ao quadrado de x, 5 cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes cosseno x. Esse 4 vai subtraindo, vai ficar menos 3. Tudo isso é igual a zero. Aqui você pode fazer por produto, Bhaskara. Eu vou escolher fazer por Bhaskara porque é mais natural. Então, bora ficar o seguinte. O delta vai ser o b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes a, menos 20. Menos 20 vezes menos 3, 60. Então, o nosso delta vai ser igual a 64. Isso é muito bom. Por quê? Porque 64 é um quadrado perfeito. Sendo assim, quando a gente for tirar a raiz do delta, vai dar uma raiz exata, uma raiz natural. Logo, a raiz de delta é igual a 8. Agora, descobrindo o cosseno, a gente vai ter que o cosseno x vai ser igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 8, sobre 2a, que é 2 vezes 5, 10. Então, a gente vai ter dois valores para o cosseno de x. Que o primeiro valor
ele vai ser menos 2 mais 8 sobre 10, que vai ser 6 sobre 10, também conhecido como 3/5. E o segundo valor vai ser menos 2 menos 8 sobre 10, que vai ser igual a menos 10 sobre 10 menos 1. Ok, e agora? A gente achou os valores de cosseno de x, mas a gente quer achar os valores de x que satisfazem a equação. Ou seja, a gente quer os valores de x cujo cosseno é 3/5 e menos 1. Ok, é para isso que eu escrevi essas relações aqui. Essa aqui a gente não vai utilizar, mas é bom que a gente saiba. Mas essa aqui que a gente vai utilizar, que o cosseno de beta é igual a b, logo beta é o arco cujo cosseno é b. Sendo assim, os nossos valores de x, aqui no nosso primeiro caso, vai ser o seguinte. O nosso cosseno x ele é igual a 3/5. Logo, x é igual ao arco cujo cosseno é 3/5. Sendo assim, o nosso primeiro valor de x vai ser igual a x, que é igual ao arco cujo cosseno seja igual a 3/5. Esse é o nosso primeiro valor de x. Já o nosso segundo valor de x, a gente não necessariamente precisa escrever da mesma forma da primeira, porque o cosseno de menos 1, cosseno de x, cujo é menos 1, é um valor conhecido. E esse x é π, porque se você for na circunferência trigonométrica, quando o cosseno é menos 1, é a primeira metade da volta, é 180, e 180 é π. Sendo assim, nosso segundo valor de x, ele é igual a π. Logo, os nossos valores de x que satisfazem a equação dentro do intervalo de 0 a 2π são, respectivamente, o x que é igual ao arco cosseno de 3/5 e x igual a π. Sendo assim, é a alternativa A. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira resolução. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida, mas esse aqui é o passo a passo mais natural, mais... Eita, ficou feio aqui. É o passo a passo mais natural que vocês teriam na hora da prova. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais questões aqui para vocês, por esse é o primeiro vídeo. E obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam.